Então, pessoal, sexta-feira, né? Já falei sobre a morte lá do primeiro-ministro. Vamos falar aqui sobre o novo queridinho da imprensa, Casagrande. Assim, sem trocadilho nenhum, vamos falar sobre a carreira do Casagrande e vamos ver assim porque que ele tá com tanta pose aí, né? Você sabe que o Casagrande é assim, ele tem mais fama de ser garganteiro do que como jogador, né? Como jogador não ganhou nada importante, né? Pegou fama por causa da democracia corintiana. Democracia corintiana. Para você ter uma ideia do pessoal esquerdista, porque o Casagrande é esquerdista, né? Roxo. É, Você sabe que a ideia do Casagrande é a mesma ideia clássica do esquerdismo em geral. Quando ele fala em democracia corintiana, que esse foi o negócio de falar democracia corintiana, mas é a democracia assim, só é democracia se eu mandar, né? Você sabe que a democracia corintiana era o time do Corinthians lá, e aí quem decidia as coisas, os capitães das decisões era quem? Sócrates, o Casagrande, o Zenon e o Vladimir. Vladimir já era um ídolo, o Zenon, aquele bigodão dele, impunha respeito, o Sócrates era o mais politicamente engajado, porque o Sócrates já tinha toda uma questão de ser médico, aquele negócio todo, né? Então, o Sócrates trazia os ideais, e o Casagrande o rebelde sem causa que sempre foi, porque o Casagrande nunca foi de cumprir as regras. Tanto é que ele desertou do exército, né? Não serviu o exército, tinha lá problema. Então quer dizer que ele já era um jovem rebelde. Todo jovem tem aquela tendência da rebeldia ser da esquerda. Então juntou. Aí colocaram lá democracia corintiana. Quem é que bolou esse negócio? Olha só quem tinha por trás, dando ênfase a isso, Washington Oliveto. Fazendo a democracia com Washington Oliveto fazendo marketing, é filé, né? Boni, o todo poderoso da Globo. Vocês sabiam? Tinha democracia corintiana e tinha ali o Boni por trás da Rede Globo. Tanto é que fizeram uma novela. Tinha a novela Vereda Tropical, tinha Angelina Muniz, eu acho que era Angelina Muniz, linda aquela artista, né? E tinha quem? Tinha um personagem corintiano, Mário Gomes, jogador. É tudo coincidência. Para você ver como a arte, a cultura, a imprensa, a propaganda, tudo se mistura com a ideologia. Você não sabia disso, né? Vá pesquisar. Tanto é que o Corinthians, na época, por sugestão do Washington Oliveto, que era publicitário, ele realmente, o Corinthians colocava, como é que é? Propaganda na camiseta. Eu acho que o Corinthians foi o primeiro a fazer isso. Isso na década de 80 e pouco, né? Isso aí, e foi quando também estava saindo os governos militares, né? E também, então, quando se fala, essa é a ideia da democracia da esquerda. A democracia da esquerda é só se eu mandar. Se eu mandar, aí é democracia. Mas se outro não mandar, por exemplo, nesse time tinha um cara de personalidade muito forte, Emerson Leão. Pergunta se o Emerson Leão fazia parte da democracia corintiana. Mas nem a pau, nem a pau. Emerson Leão, pau, foi chutado, teve que ir embora. Quando eu falo chutado, Emerson Leão foi para outro time. Por quê? Democracia onde só alguns mandam, né? Então o Casagrande, ele vem nessa toada. A carreira dele é essa. Ele vem nessa toada. Foi um jogador aí que, como artilheiro, acho que não tem nem 200 gols. Então, ele não está num patamar de Romário, não está num patamar de Túlio, não está num patamar de Evaí. Ele está num patamar muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. É que eu não me lembro de sei lá, talvez um Mirandinha. Não. O que ele fez muito foi a garganta, né? Ele foi mais como garganteiro do que como jogador mesmo. No São Paulo não ganhou nada, não ganhou um campeonato brasileiro, ganhou um campeonato paulista. Na Europa foi lá, vê se ele fez democracia na Europa. Não fez. Não fez. Então, eu estou falando isso por quê? Porque ele virou o oráculo, né?
ele começou a comentar, né? Foi na Vênus Platinada, na Globo, e aí ele achou que podia falar, em vez de ele comentar o jogo, ele comentava mais da vida das pessoas, né? Tanto é que o Romário deu um chega pra lá nele, né? Ele tem que comentar ali o jogo, a vida do cara, o que o cara faz fora, se o cara chega lá e mete 3 gols, você tem que comentar o jogo. Agora é interessante uma pessoa que nem o Casagrande, a carreira que ele teve, ele querer apontar o dedo para as pessoas, né? Por quê? Porque todo mundo sabe, não estou aqui falando nada, nem também, mas você sabe que ele é um cara que teve muitos problemas, deve ter até hoje problema com o uso de substância aí que causa dependência, né? E então quer dizer que uma pessoa dessa querer impor moral, impor voz de comando, voz de ordem, é exatamente o pessoal da esquerda. Ei, eu faço o que eu quero, não cumpro as ordens e quero que o mundo seja conforme eu quero, como eu penso, sem questionamento. Então, se eu uso o que eu uso, ninguém tem que questionar. Se eu não cumpro as regras, não vou servir o exército, ninguém tem que questionar. Mas eu, usando a democracia e um aparato legal por trás, tem que ser a minha vontade. Entenderam a lógica? É por isso que ele está vociferando contra o governo aí. E o que ele repetiu? Homofobia, misoginia, racismo, toda aquela baboseira que ele não consegue fazer um argumento maior. Mesmo porque você sabe que as drogas dão problema no cérebro, né? Então é isso aí. Ele está falando mal até da Globo. É brincadeira? Deu 25 anos lá. Mas aí é isso que acontece. Bem, é um fim de carreira, né? Sem trocadilho nenhum.